Ei, gente, a paz do Senhor! Eu tô aqui hoje para compartilhar com vocês uma reflexão acerca da Palavra de Deus. Vamos lá então! Eu vou falar aqui agora sobre a história de Sansão, que foi um juiz de Israel na época dos juízes, antes da época dos reis. O próprio Deus escolheu Sansão para ser seu e para ter um voto com ele, que era o voto do Nazireu. Os nazireus eram pessoas separadas desde o ventre da mãe para serem dedicadas totalmente a Deus. E o voto do nazireu continha 3 passos. 1. O nazireu não poderia beber vinho nem nenhuma bebida forte. 2. O nazireu não poderia cortar os seus cabelos. E 3. O nazireu não poderia encostar em nenhum cadáver. Todo mundo conhece a história de Sansão, Aquele homem forte que matava multidões. A Bíblia diz que ele tinha uma força fora do comum dada a ele por Deus. Deus deu a ele aquela força. E por que Deus deu a ele aquela força? Porque era propósito de Deus. Deus queria usar Sansão em algo aí que precisava ter força, então Deus encheu Sansão de força. E apesar de Sansão ter um chamado desde o ventre e de Sansão dedicar a sua vida a servir a Deus e Deus ter dado a ele uma força fora do comum, a gente vê que Sansão não levou o chamado dele, o ministério dele, muito a sério. Ele levou mais na brincadeira mesmo, não se importou muito. E por que eu digo isso? Como eu já falei, ele tinha esse voto com Deus que ele não poderia fazer essas 3 coisas, certo? Uma delas, que no caso ter contato com o cadáver, a Bíblia diz claramente que ele teve. Ele matou um leão e aí depois ele retornou ao local, viu que o leão ainda estava lá e no corpo do leão tinha mel e ele colheu esse mel e levou para ele e para sua família. Então aí a gente vê ele quebrando um dos princípios que ele não poderia quebrar. Alguns estudiosos, teólogos dizem também que ele quebrou o outro princípio, que foi o da bebida forte, em sua festa de casamento, mas são só conjecturas, a Bíblia não fala com clareza a respeito disso. Sansão se casou com uma mulher do povo inimigo de Israel, o nome dela era Dalila. Em alguns momentos na Bíblia a gente vê que Dalila seduziu Sansão para tirar dele o segredo da força. E aí Sansão começa a dizer, minha força, ela sai se me amarrar com 7 cordas, começa a brincar com umas coisas que não são verdade, e aí os filisteus vêm durante a noite, fazem com ele tudo aquilo que ele fala que é o poder da força dele, mas na verdade não era aquilo, então ele arrebenta tudo e fica tudo normal. Até chegar um dia que o Sansão foi contar para Dalila que a força dele estava nos cabelos. Na verdade, a força dele não estava nos cabelos, a força dele estava em Deus. Deus deu a ele aquela força. E aí o povo filisteu vem e eles cortam as tranças de Sansão. E aí Sansão se levanta para brigar com eles, mas aí vem um versículo que para mim é um dos mais fortes também da Bíblia, um que mexe muito comigo, que diz assim, que Sansão se levantou, mas ele não sabia que o Senhor já não era mais com ele. E aí acabou que eles pegaram Sansão, bateram em Sansão, prenderam Sansão. Sansão virou motivo de vergonha. E é interessante ver que Sansão, ele tinha um voto com Deus. Ele foi separado por Deus para um propósito. Assim como nós. Todos nós temos um propósito, nós fomos separados por Deus por um propósito. E assim como Sansão, nós acabamos não levando a sério aquilo que Deus tem para nós. E quantas vezes nós acabamos quebrando propósitos, não cumprindo até mesmo a nossa palavra. Às vezes a gente diz para Deus que vai fazer algo e não faz, porque não estamos levando a sério. E quando nós não levamos a sério o nosso chamado, nós acabamos nos tornando motivos de vergonha. Deus te criou para algo grande, Deus te criou com um propósito. Não fuja desse propósito. Não cometa o mesmo erro que Sansão. Leve a sério, não quebre voto com Deus. Gente, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E se Ele te chamou, é porque Ele acredita em você. E os planos dele não podem ser frustrados. E da mesma forma como Ele deu a Sansão a força para cumprir um propósito específico, Ele também deu para você algo para cumprir um propósito específico. Você tem algo especial e esse algo que você precisa usar para servir a Deus. Seja a boa comunicação, seja a boa escrita, seja, habilidades culinárias, seja habilidades manuais, artesanato, seja qualquer coisa. Alguma coisa Ele deu para você especialmente para que você cumpra o propósito dele.
E como você descobre isso? Isso mesmo, com o joelho. Vai orar, coloca diante de Deus e eu tenho certeza que aí sim Ele vai te usar para cumprir o seu propósito. Amém? Então é isso, gente. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha, se inscreve aqui no canal se não for inscrito. Fique com Deus, que Ele abençoe você e a sua casa. Um beijo. Tchau!